Olá, caros alunos, tudo bem? Eu sou a professora Camila Tecla e nesta aula conceitual nós vamos falar sobre a avaliação e o processo de ensino e aprendizagem. Nós vamos começar falando sobre o conceito de avaliação. Aqui para vocês eu trouxe vários conceitos de avaliação, que nós também temos no nosso livro didático, e nós vamos passar por alguns deles. Vamos lá? Então, a avaliação é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão a partir de um critério estabelecido. Então, essa citação, essa definição de avaliação é do Lucchesi, que é um dos autores que estuda sobre avaliação e é o conceito mais atual que nós temos de avaliação e que é usado para o processo de ensino e aprendizagem, na tendência histórico-crítica. Então, ele vai falar que nós vamos julgar, dar um valor a partir das manifestações que os alunos nos dão a partir das avaliações que são aplicadas para que o professor possa tomar uma decisão. Claro que essa avaliação será realizada, então, a partir de um critério pré-estabelecido, que o aluno sabe qual é o critério que ele está sendo avaliado. Depois nós temos o conceito de avaliação de Tyler, que vai dizer que o processo de avaliação é essencialmente uma ação de determinar se os objetivos educacionais estão, de fato, sendo alcançados pelos programas e currículos educacionais. Para ele, o processo de avaliação vai ser uma verificação se o currículo, de fato, está se concretizando por meio da prática pedagógica. Já o Scriven, ele vai dizer que a avaliação é uma atividade metodológica, que consiste na coleta e combinação dos dados do desempenho dos alunos. Para isso, utiliza-se então uma escala e critérios de ponderação para que seja possível classificar e comparar os números. Então, nós vemos aí já uma definição mais numérica e que vai, de fato, fazer uma análise sobre os dados que são coletados a partir do processo avaliativo. Seguindo, nós vamos ter, então, mais uma definição, que vai ser do Stupfeben, que ele vai dizer que a avaliação é um processo de delinear, obter e fornecer informações úteis para o julgamento de decisões alternativas. Então, a avaliação, para ele, vai fornecer informações a fim de que o professor tenha um julgamento e tome decisões alternativas, ou seja, mude o direcionamento do processo de ensino. Já Perrenot, ele vai dizer que avaliar, cedo ou tarde, é criar hierarquias de excelência, em função das quais se decidirão a progressão no curso seguido, se o aluno vai seguir, vai progredir, a seleção no início secundário, a orientação para diversos tipos de estudo, a certificação antes da entrada no mercado de trabalho e, consequentemente, a contratação. Então, Perrenot ele vai trazer um conceito muito mais amplo, que não vai somente estar ali contido somente o processo de ensino e aprendizagem escolar, mas vocês veem que ele já traz também nesse conceito a certificação, as avaliações que são realizadas para o mercado de trabalho e também nos momentos de contratação, um processo avaliativo que vai ir além dos bancos escolares. Gadot, ele vai dizer que o ato de avaliar não é dispensável, ou seja, é preciso para a atividade humana ou para qualquer atividade educacional. Dessa forma, para esse autor, a avaliação é imprescindível durante todo o processo educacional, em que se realize um constante trabalho de ação, reflexão, ação. Então, apesar de Gadot dizer que a avaliação ela vai estar presente em toda a nossa vida, independente se é no momento da escola ou fora dela, ele vai ressaltar que deve ser um constante trabalho de ação, reflexão, ação. Ou seja, por meio do que eu desenvolvo, daquilo que eu faço, eu vou refletir para saber, eu vou fazer uma avaliação, para saber se de fato
essa minha ação está sendo condizente com aquilo que eu acredito, se está dando certo, e depois eu retomo a minha ação novamente, né, com mudanças se forem necessárias. Mais um conceito de avaliação, que é o de Rabelo, que ele vai dizer que a avaliação é indispensável durante o processo de reflexão, ação-reflexão, ou seja, a avaliação deve acontecer durante o processo de ensino e de aprendizagem, para que o aluno possa participar da construção do seu conhecimento. Rabelo ele vai trazer, neste conceito de avaliação, as definições daquilo que nós acreditamos que seja a avaliação dentro da perspectiva histórico-cultural, que é a perspectiva que é adotada atualmente dentro das instituições escolares. Por quê? Porque ele vai dizer que esse momento de ação, reflexão e ação, ela não deve ser realizado somente lá no final do processo educativo, mas no momento do processo de ensino-aprendizagem. Por quê? Porque é no momento do processo de ensino-aprendizagem que o professor vai ter condições de redirecionar esse trabalho para que o aluno continue participando do seu processo de construção de conhecimento. E Barlow ele vai dizer que a avaliação se revela em sua função como um estímulo a completar, como algo a modificar, como aperfeiçoar uma tarefa em andamento. Então ele vai complementar, né? Vai dizer que então a avaliação ela vai servir como um complemento. No momento que eu vejo, que eu reflito sobre o que eu estou fazendo, se eu vejo que não está dando certo, que não está de acordo, que alguma coisa está dando errado, que pode ser redirecionado, eu redireciono, né? A fim de aperfeiçoar, então, algo que já está em andamento dentro da escola, para que o aluno possa, de fato, construir o seu conhecimento dentro ali do percurso do processo de ensino e aprendizagem, não somente depois que o processo de ensino e aprendizagem já finalizou. Então, cada autor aqui discute a avaliação e traz consigo as marcas do que entende por educação e por formação humana, partindo de suas concepções teóricas. Então, cada autor, cada definição de avaliação que nós temos, que eu trouxe aqui para vocês, ela vai revelar quais são as concepções teóricas de cada autor e o momento que ele vai e o momento histórico que ele vai escrever sobre o processo avaliativo. Então, partindo disso, também é preciso que nós, enquanto professores, também possamos entender o processo avaliativo a partir da teoria que nos dá base para o processo de ensino e aprendizagem. Portanto, afirmar que a avaliação é desenvolvida levando em consideração a concepção teórica que se adota para o processo de ensino e aprendizagem. Então, podemos fazer essa afirmativa? Que a avaliação, de fato, ela deve levar em consideração a concepção teórica que está sendo adotada para o processo de ensino e aprendizagem? Sem dúvida alguma. Por isso que no decorrer dos estudos da didática, nós sempre ressaltamos que é importante ter sempre conhecimento da teoria, da tendência pedagógica e da teoria que vai dar suporte para o processo de ensino e aprendizagem, a fim de que toda a prática do professor seja permeada e possa ser realizada levando em consideração, então, essas perspectivas. E aqui eu trouxe para vocês um mapa mental para que nós possamos entender esse processo avaliativo. Então, a avaliação está relacionada à concepção teórica adotada. Então, se eu vou fazer uma avaliação, eu tenho que ter em mente qual é a concepção teórica que a escola adota. A partir disso, eu vou ter conhecimento de quais são as características dessa concepção teórica e eu vou adotá-las para a minha avaliação. Então, não deve ser parte final do processo de ensino e aprendizagem. A avaliação, dentro da concepção que nós entendemos por educação, né, de educação, ela vai estar sendo realizada no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. Então, a avaliação ela será realizada no começo, no meio e no fim do processo de ensino e aprendizagem. Então, ela é parte integrante do processo. Se ela vai acontecer no começo, no meio e do fim, eu posso dizer que ela é parte integrante de todo o processo de ensino e aprendizagem.
Por isso, nós temos os modelos de avaliação. Porque quando nós falamos em avaliação, nós sempre pensamos naquele tipo de avaliação que nos foi aplicado no período escolar. Então, muitos de nós temos muitas lembranças sobre o processo avaliativo e muitas delas são ruins. Por quê? Porque a avaliação que nos foi aplicada, ela tinha como uma base teórica somente aquele processo avaliativo que nos avaliava no final de um conteúdo, de um bimestre, do ano. E hoje, nós já pensamos em avaliação de uma forma diferente, né? Nós já pensamos em avaliação a partir de outras concepções. Então, por isso é importante que nós conheçamos os modelos de avaliação. Quais são esses modelos? A avaliação formativa, a avaliação somativa e também a avaliação diagnóstica, que podem ser utilizadas de forma simultânea. E nós já vamos ver quais são as características de cada uma desses modelos de avaliação e vamos ver como que elas podem ser utilizadas de forma simultânea e de forma colaborativa dentro do processo de ensino e aprendizagem. Assim, o professor pode saber quais são as dificuldades do seu aluno. Por quê? Porque a avaliação ela será realizada dentro do processo de ensino e aprendizagem. Então, o professor terá condições de saber quais são as dificuldades dos seus alunos, se eles estão conseguindo construir os seus conhecimentos, se não estão conseguindo. É possível que o professor faça as intervenções, redirecione o processo de ensino e aprendizagem no decorrer da aprendizagem e não somente espere lá ao final para que isso ocorra. E pode retomar, então, estes conteúdos que não estão sendo, de fato, compreendidos antes do final do processo de ensino e aprendizagem. Então, Libânio, ele entende que o processo avaliativo se dá em diferentes momentos do processo de ensino e aprendizagem, sendo tarefa da avaliação, a verificação, a qualificação e a apreciação qualitativa, então, desse processo. E aqui, então, nós temos os 3 modelos de avaliação que nós vamos explorar agora. A avaliação diagnóstica, ela é tida como a verificação e a coleta de dados sobre o aproveitamento dos alunos, tendo em vista o conteúdo sistemático, em provas, tarefas, exercícios, entrevistas e observação do desempenho. Muitos autores trazem diversas características da avaliação diagnóstica. E eu gosto muito do conceito de avaliação diagnóstica porque ela vai trazer esse momento de diagnóstico mesmo. O que é um diagnóstico? É fazer um levantamento, é dar um diagnóstico sobre qual é a situação de um determinado local, de um paciente e dentro da escola dos nossos alunos. Então, a avaliação diagnóstica, ela vai ser aplicada, então, no início de um conteúdo, no início de um bimestre, no início de uma matemática. Para quê? Com qual finalidade? A fim de que o professor, de fato, conheça quais são os conhecimentos, quais são as informações que os seus alunos possuem sobre determinado conteúdo. A fim de que o professor possa, então, partir desses conhecimentos e dessas informações que são de senso comum para a construção, então, do conhecimento com base no conhecimento científico. Então, o papel do professor ali, a partir do diagnóstico que ele tem da sua turma e do que o aluno já sabe, vai ser problematizar essas informações, esses conteúdos que o aluno possui, né? Trazendo consigo a teoria, os conhecimentos científicos, a fim de que os alunos possam, então, construir os seus conhecimentos, né? E depois possam, então, estar em um novo patamar, né? Que será realizado novamente, né? Onde será realizado novamente uma avaliação diagnóstica para saber se os alunos chegaram, né, ao objetivo que foi proposto. Então, a avaliação diagnóstica ela vai ser aplicada então lá no começo, como um diagnóstico para o início dos trabalhos, e também pode ser aplicada no final do processo de ensino e aprendizagem para saber então se os alunos chegaram lá ao objetivo proposto. A avaliação formativa, ela vai ser
a avaliação que vai ser realizada no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. Então, a avaliação diagnóstica nós fizemos lá no início do conteúdo, depois vai ser feita lá no final do processo do conteúdo, e a formativa é aquela que vai ser realizada no decorrer do processo de ensino e aprendizagem, por meio de observação, por meio de atividades. Então, o professor pode aplicar um questionário, pode fazer uma verificação do caderno do aluno, ou pode aplicar uma dinâmica, pode chamar o aluno individualmente e fazer algumas problematizações, alguns questionamentos, a fim de que o professor possa colher informações e verificar como está o processo de desenvolvimento desse aluno. Então, ela é formativa porque ela vai ser realizada no decorrer de todo o processo de formação desse aluno, no decorrer do processo de ensino e aprendizagem. E, por fim, nós temos o modelo de avaliação somativa, que vai ser aquela avaliação de cunho somatório, aquela avaliação que é mais rígida, que visa somente a nota, a soma da nota mesmo. Então, a avaliação somativa, normalmente, mais comumente, ela é realizada por meio das provas, né, que possuem uma nota e que a prova é então corrigida e as notas são somadas. A avaliação somativa, ela de fato, ela visa uma nota, né? Apesar de nós estarmos trabalhando, né, os 3 modelos de avaliação e, como eu disse, eles podem ser aplicados de forma conjunta, devem ser aplicadas de forma conjunta e simultânea no processo de ensino e aprendizagem, nós não podemos descartar a avaliação somativa. Por quê? Porque ela faz parte do processo de escolarização. Então, nós temos aí as notas que são publicadas e que vão, né, dizer se o aluno foi, se ele foi aprovado ou não. Nós temos aí as avaliações em larga escala que também emitem notas, emitem pareceres. Então, assim, a avaliação somativa isoladamente, ela vai ser tradicional, ela vai ser classificada como tradicional, mas utilizada em conjunto, né, precedida da avaliação diagnóstica, da avaliação formativa, e lá depois que eu já acompanhei todo o processo de avaliação, eu aplico uma avaliação somativa, ou já no decorrer eu já venho aplicando pequenas avaliações somativas, não tem problema, porque a avaliação somativa ela também faz parte do nosso processo de escolarização. Então, a partir das tarefas que a avaliação possui, então são atribuídas 3 funções para ela. Então, nós temos aí as funções didático-pedagógica, a função diagnóstica e também a função de controle. E nós vamos falar um pouquinho, então, de cada uma dessas funções. Então, qual que é a função didático-pedagógica, então, do processo avaliativo, né? É verificar se o processo avaliativo cumpre os objetivos gerais e específicos do processo de ensino e aprendizagem. Então, a avaliação, apesar de nós termos essa visão de um processo mais formal, de fato um momento de ser avaliado, de um temor, né, de se preparar muito, né, envolve aí processos psicológicos no momento da avaliação, nós temos que ver como um processo que vai de fato verificar se os objetivos do processo de ensino e aprendizagem estão sendo cumpridos. É claro que o professor já fez esse acompanhamento, então a avaliação, é por isso que a função didático-pedagógica ela vai ter esse objetivo. Depois, comprovar evidências se a finalidade social do ensino foi alcançado. Então, dentro do processo pedagógico, a avaliação também ela deve verificar se a finalidade social do ensino está sendo alcançada, ou seja, se o aluno, né, ele está conseguindo relacionar aquilo que foi trabalhado dentro da escola com a sua vida real, com a sua comunidade. A finalidade 1 de preparação para o enfrentamento das exigências sociais, né, que é a finalidade também da escola, que é ensinar aí a ler, a escrever, a calcular, a ser um ser crítico, reflexivo. Então,
a função didático-pedagógica da avaliação, ela vai também ver se a escola está preparando o aluno para, então, a sua vivência em sociedade. A finalidade 2, inserção no processo global e transformação social. Mesma coisa, se a escola está atendendo, né, a essa demanda global. Finalidade 3, acesso à cultura como meio para participação ativa na sociedade. Para muitos, a escola é o único meio por qual ela vai ter acesso a essa cultura, né, ao conhecimento científico sistematizado e à cultura de fato. Então, a escola, por meio da função didático-pedagógica, de fato, ela deve verificar se essa cultura de fato está sendo disseminada dentro das instituições escolares por meio do processo de ensino e aprendizagem. Seguindo com a função didático-pedagógica, possibilita que o aluno seja mais responsável com relação aos seus estudos, assumindo como um dever social. Então, a avaliação ela também vai priorizar, vai fazer com que o aluno também entenda que a escola é também um dever social e que ela deve ser cumprida. Contribui para a fixação e assimilação dos conhecimentos. Então, a avaliação, mesmo que ela seja realizada durante todo o processo de ensino e aprendizagem, ela também contribui para a assimilação dos conhecimentos, porque o aluno sabe que ele vai ser avaliado, mas não é no sentido de decoreba, tá, pessoal? Então, não é no sentido de decorar, de repetir, de memorizar, não. É no sentido de fato, compreender os conteúdos e saber relacioná-los com a sua prática, com a sua vivência. Possibilita o aprimoramento e a ampliação. Então, ela vem com o intuito também de possibilitar o aprimoramento, né, dos conhecimentos que o aluno já possui e também a ampliação destes conhecimentos. O aprofundamento de conhecimentos e habilidades. Então, aprofundar os conhecimentos que ele já possui e aquilo que ele já vem aprendendo dentro do contexto escolar e fazer com que ele consiga aplicar esses conhecimentos de forma prática, que são as habilidades que esses alunos devem adquirir no decorrer do processo de escolarização. Desenvolvimento de suas competências, então, ao mesmo tempo que ele vai então conseguir aplicar, né, esses conhecimentos teóricos, ele também tem que desenvolver esses conhecimentos teóricos e compreendê-los enquanto conhecimentos necessários dentro não só de um processo educativo para o mercado de trabalho, mas também para a sua humanização, né, que nós já falamos bastante. E a função diagnóstica, então, da avaliação? Ela vai possibilitar, então, que o professor acompanhe o progresso dos alunos e a sua atuação pedagógica. Então, ao mesmo tempo que vai avaliar o aluno no processo de ensino e aprendizagem, também avalia o professor, né? Porque foi o professor que optou por aquelas estratégias, recursos, instrumentos e método, então também é um processo avaliativo do professor. Será que o professor precisa redirecionar esse processo de ensino-aprendizagem? Será que esse professor precisa trazer mais teoria, estudar um pouco mais, pesquisar um pouco mais sobre aquele determinado conteúdo? Então, a avaliação ela também vai revelar sobre a atuação do professor. Torna possível que se modifique o processo de ensino e aprendizagem, né? Como nós já dissemos, então, se o professor sabe que as estratégias, os recursos que ele está utilizando para o processo de ensino não estão atendendo à demanda, ou seja, os alunos não estão conseguindo se desenvolver, é possível que se modifique o processo no decorrer do seu acontecimento. Efetiva a função didático-pedagógica, então, a função diagnóstica ela vai efetivar aqueles critérios que nós vimos na função didático-pedagógica. Ocorre no início, meio ou fim dos conteúdos ou das aulas. Então, a função diagnóstica ela é bem flexível, o professor ela pode se utilizar aí em vários momentos da sua aula. Ao iniciar, especificamente, se ela é aplicada ao iniciar, verifica quais são as condições em que os alunos possuem para iniciar um novo conteúdo, né, como eu já expliquei para vocês. Então, vamos hipoteticamente criar uma situação. Então, eu trouxe para a minha turma
o conteúdo de onomatopeia, por exemplo, lá de língua portuguesa, e eu trago lá desde a explicação do surgimento, bem lá no início. E nessa avaliação diagnóstica eu verifico que os meus alunos já têm um conhecimento prévio sobre isso. Então eu não tenho necessidade de retomar lá de trás da onde eu havia planejado, porque daí vai ficar um conteúdo meio chato, porque eles já conhecem. Então o professor ele pode, então, partindo dos conhecimentos que os alunos já possuem, partir dali para frente. Então o professor ele vai reorganizar o seu planejamento a fim de atender, então, partir do conhecimento que os alunos já possuem e não dos conhecimentos, né, um pouco mais anteriores que ele havia planejado e idealizado para a aula. A avaliação diagnóstica é um momento de sondagem dos conhecimentos e experiência que os alunos já possuem e que servirão como pré-requisitos para a sequência didática. Então, como eu disse para vocês, é a partir desses conhecimentos que os alunos possuem e relacionando, pegando esses conhecimentos e a partir daí que o professor vai construir, então, o seu processo didático. Por quê? Porque fica muito mais interessante partir daquilo que o aluno já sabe, da sua realidade, partindo do conhecimento que ele já possui e relacionando isso com o conteúdo, com o conhecimento científico, vai ficar muito mais interessante para o aluno esse processo de ensino e aprendizagem. E a função de controle? Como que ela vai se dar? Ela se refere aos meios e à frequência com que as avaliações são realizadas e a qualificação dos resultados. Então, a função de controle é de controlar mesmo o processo de ensino e aprendizagem. Ela vai dizer qual é a frequência que as avaliações formais serão realizadas e qual é a tratativa que serão dadas para os resultados dessas avaliações. Deve haver um controle contínuo no processo de interação entre professores e alunos. Por quê? Porque o controle parcial e final será realizado dessa forma no final do bimestre, semestre ou no letivo, no caso das instituições que a possuem. Como eu disse ainda, a avaliação somativa, essa avaliação que tem uma nota final, que vai dizer se o aluno foi promovido ou não, ela ainda é uma realidade nas nossas instituições. É certo? É errado? Aí fica a questão para ser pensada. Mas o importante é que nós podemos fazer o processo avaliativo que antecede essa avaliação final. Então, nós não teremos surpresas nessa avaliação final, né, do processo de ensino e aprendizagem. Por que a reflexão sobre o processo avaliativo é importante? Essa é uma pergunta que eu trago para vocês. Por que é importante refletir sobre o processo de avaliação, sobre a avaliação para o processo de ensino e aprendizagem? Quando nós pensamos em didática, e nós sabemos que a didática ela vai envolver tanto as teorias, quanto o plano de aula, quanto a execução desse plano de aula e também a avaliação. Se nós falamos de avaliação, nós falamos do processo, estamos falando de todo o processo de ensino e aprendizagem e não somente da parte final ou de um conceito, uma definição isolada. Então, é isso que nós temos que ter em mente quando falamos do processo de avaliação. E respondendo à pergunta, para que a avaliação não se torne sinônimo de promoção, instrumento de ameaça, nota, medo ou processo desvinculado do ensino e da aprendizagem. Então, refletir sobre o processo avaliativo. É por isso que nós temos aí a palavra processo antes. Processo avaliativo, não é algo isolado, único, feito em um momento só. É um processo que vai se dar junto com a aprendizagem dos alunos. E é importante a nossa reflexão para que nós não caiamos em algumas armadilhas ou que nós não reproduzimos, para que nós não possamos reproduzir algo que nós vivenciamos muitas vezes no nosso processo de escolarização. Quem não viveu a avaliação somente como um processo de promoção, como algo realizado no final de um bimestre, de um semestre, de um conteúdo, como nota? Então, havia só a nota e não havia possibilidade de retornar aos conteúdos que não foram aprendidos.
como instrumento de ameaça. Olha lá, hein? Olha, na hora da avaliação, vocês vão ver. Quem nunca escutou isso no seu processo de educacional? O que é muito triste pensar em nossa realidade hoje. Nota. Então, a avaliação vista somente como sinônimo de nota. Como medo. Quem nunca ficou apavorado, teve crise de pânico, teve crise de choro, dor de barriga quando foi avaliado? E tem muita gente que passa por isso até hoje, que tem traumas dos processos avaliativos. E como um processo desvinculado da aprendizagem. Então, nós não podemos pensar em avaliação como algo lá no final que vai acontecer separado da aprendizagem. Muito pelo contrário, se a avaliação ela é realizada a partir daquilo que foi ensinado, daquilo que foi aprendido, ela deve ter critérios e ela deve fazer parte também, sim, da aprendizagem, né? Do processo de ensino e de aprendizagem. Então, para simplificar então essa ideia, nós temos aí o processo de ensino e aprendizagem, a avaliação e os objetivos do processo educativo. Então, apesar de terem conceitos separados, de serem, né, de terem definições específicas, vocês veem que elas se interrelacionam. E elas devem se interrelacionar no processo educativo também. Então, para que a avaliação ocorra tendo em vista o processo de ensino e de aprendizagem, é preciso que ela tenha critérios. Então, é aquela velha máxima, tudo que é combinado não é caro e nem barato. Então, se há critérios para o processo de avaliação, nós podemos cobrar esse critério no momento de corrigir essa avaliação. Então, o aluno ele tem que saber quais os critérios que ele será cobrado no processo avaliativo. Então, eu trouxe alguns para vocês. Então, é um esquema aqui para que a gente possa pensar nesses critérios. Então, o professor avalia o aluno. Ele vai obter o resultado dessa avaliação. Se as competências foram atingidas, ótimo. E se não foram, tem que ajustar o processo de ensino e aprendizagem. E para isso, ele também pode desenvolver algumas estratégias. O professor deve desenvolver estratégias, então, no caso de que o resultado que foi esperado não foi alcançado. Quais os critérios que o professor pode estabelecer com os alunos? Então, ele pode avaliar a participação, o conhecimento que é demonstrado na participação, porque também não adianta só levantar a mão e não dizer nada relacionado com o conteúdo da aula, né? O aluno precisa participar ativamente desse processo. Então, além de participar, ele tem que demonstrar conhecimento relacionado ao que está sendo trabalhado na participação. E participação também nas atividades. Com relação às atividades, pontualidade na realização das atividades, colaboração, apesar, por exemplo, do professor pedir que cada um entregue a sua atividade ou que faça a sua realidade, isso não impede que os alunos discutam o conteúdo, discutam as questões em conjunto para que depois cada um resolva a sua. E também a correção das atividades. E na correção o professor pode considerar a criatividade e a interação que foi realizada para a resolução, então, dessas atividades. Então, é importante que o professor também tenha isso estabelecido para ele, para que a avaliação ocorra de forma justa e também de acordo com os objetivos e o planejamento e o registro, que é o plano de aula. Então, essa ideia de avaliação é para que nós possamos pensar, são algumas sugestões que podem ser utilizadas, mas é importante que o aluno saiba também quais os critérios que serão utilizados pelo professor e o que o professor pensa sobre a avaliação, qual o caminho que ele vai tomar e como que o aluno será avaliado. Então, cada sistema de ensino estabelece os seus próprios critérios, que vão envolver responsabilidade e cooperação e participação e autonomia. Nos nossos documentos oficiais, nós temos algumas orientações para o processo avaliativo. No entanto,
cada sistema de ensino vai estabelecer de fato como essa avaliação vai acontecer, né? Hoje, comumente, na maioria das instituições escolares, nós temos aí na educação infantil a avaliação relatorial, depois nós vamos ter no ensino fundamental, nos anos iniciais, ainda no primeiro ano, a avaliação relatorial, depois já começa a ter essa avaliação que vai ser por somatória, né, por nota, no ensino fundamental 2, nota, e no ensino médio, nota. Mesmo que o sistema estabeleça que deva ter nota, que o processo avaliativo deva ser somatório, isso não impede que o professor também aplique a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa dentro da sua sala de aula, para que o processo de ensino e aprendizagem possa ser acompanhado. E depois ele vai aplicar, então, a avaliação somativa, ele vai fazer a avaliação relatorial, a fim de que ele cumpra a normativa da escola, mas sempre levando em consideração responsabilidade, cooperação e participação e autonomia, que vão envolver processos menores, né? Como pontualidade, organizações quanto aos materiais de trabalho, cumprimento dos prazos estabelecidos, porte de materiais para o desenvolvimento da aula, cumprimento das tarefas referentes às atividades estudadas, cuidado com o material didático, cumprimento das normas de funcionamento da instituição, né? Tudo isso faz parte de um processo avaliativo integral do aluno. Desenvolvimento do sentido crítico, porque o aluno não está ali só para aprender a ler, a escrever e a calcular, né? A escola vai humanizá-lo, então ele precisa pensar, ele precisa refletir, ele precisa analisar também. Desenvolvimento da autonomia, que é algo essencial, né? Hoje nós vemos aí que, principalmente na educação infantil, crianças ainda muito dependentes, né, da família, então, principalmente essa etapa da educação tem que desenvolver autonomia, isso não quer dizer que as outras não vão fazer, vão também. Capacidade de mudança a partir do conhecimento, então, para que eu tenho conhecimento? Por que eu estou na escola? O que esse conhecimento historicamente acumulado que eu estou aprendendo, que eu estou desenvolvendo, que eu estou trabalhando dentro da escola, vai mudar nos comportamentos dos meus alunos? Nós também temos que pensar isso, porque essa também é a função da escola. Então, caros alunos, encerramos aqui então as nossas discussões sobre a avaliação no processo de ensino e aprendizagem. Espero que as nossas discussões tenham despertado em você a curiosidade de pesquisar mais sobre a avaliação e de entender mais esse processo que é muito importante para a aprendizagem dos nossos alunos e que faz parte do fazer pedagógico do professor e da sua didática. Foi um prazer enorme fazer essas discussões com vocês. Um abraço!